paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E provavelmente, hoje, o livro que nós vamos estudar é de um profeta que muitos aí eu acho que nunca ouviram falar. Nós vamos estudar hoje o livro de Sofonias. Talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome, né? Então, é esse o livro que nós vamos estudar hoje. Mas, para que você não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Igreja Cristã Nova Vida Macaé, você está vendo o sininho aí embaixo? Se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos cultos e o estudo da palavra, todas as aulas ministradas aqui, ok? Vamos lá? Vamos saber mais sobre esse profeta misterioso, Sofonias? Vem comigo. Queridos, olha só, antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e pedir ao Senhor direção para essa aula. Você fecha os seus olhos aí, eu fecho os meus aqui, nós oramos pedindo ao Senhor Todo-Poderoso para que nos dê direção e para que Ele toque no nosso coração nessa aula, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor, Pai amado, nos dê direção. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Aquilo que Tu deixaste para nós, Senhor, em nome de Jesus. Fala a cada coração nesse momento. Todos aqueles que estiverem ouvindo essa aula, Senhor. Ó Senhor, que Tu possas falar aos corações, Senhor, dos meus irmãos, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus. Porque, Senhor, o Teu dia está próximo. Tu estás voltando, Senhor. Ó Senhor, e é necessário, Senhor, que nós possamos pregar e aprender mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, de quem Tu és. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Sofonias. Ele fica depois do livro de Abacuque e antes do livro de Ageu. Ele é um dos profetas do Antigo Testamento. Ele é um dos profetas menores, né, com os livros pequenos do Antigo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia aí. Enquanto isso, enquanto você encontra aí o livro de Sofonias, eu vou falar um pouquinho sobre esse profeta. O que nós sabemos sobre ele é aquilo que está no seu livro. Sofonias, esse nome, significa Deus esconde, ou o Senhor guarda. Ou o Senhor esconde, ou o Senhor guarda. Então, é como se o Senhor tivesse escondido algumas coisas de nós até que nós estivéssemos preparados para poder recebê-las. Então, Sofonias significa isso. O Senhor guarda, ou o Senhor esconde. Sofonias, ele logo no início do seu livro, no capítulo 1, versículo 1, ele já começa falando sobre seus pais e sobre um pouco da sua genealogia, até a 4ª geração. Ele diz assim, palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 1, que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Então ele já fala sobre quem ele é. Não era costume chegar, abrir um livro se falando até a sua 4ª genealogia. Mas alguns estudiosos acreditam que Sofonias fez isso porque ele exatamente queria citar Ezequias, que esse Ezequias talvez fosse o rei Ezequias e que ele fosse parente do rei Ezequias. Então, Sofonias era um nobre, parente do rei Ezequias, ok? Trineto de Ezequias. Ele também data a sua profecia. Ele diz aqui, trineto, aí no capítulo 1 ainda, de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá.
Então ele data a sua profecia durante o reinado do rei Josias, que foi um bom rei, um rei que implementou grandes mudanças e reformas no reinado de Judá, no Reino do Sul. Lembra Judá, o Reino do Sul? Então, no Reino do Sul. Ezequias reinou e foi um bom rei, mas acredita-se que Sofonias, a sua profecia foi antes de que o rei Ezequias começasse a implementar a série de reformas que ele implementou durante seu reinado, ok? E nós vamos falar sobre isso. Então a data do livro de Sofonias, ela data entre 640 a 609 antes de Cristo. Isso significa que ele foi um contemporâneo do profeta Jeremias, cujo chamado se deu no 13º ano do reinado do rei Josias também, 621 a.C. Então ele foi um contemporâneo ali de Jeremias e talvez também do profeta Abacuque, viu? Sofonias nós já falamos, o nome dele significa o Senhor guarda ou o Senhor esconde. O local onde ele escreveu o seu livro é Judá, o Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, né? O alvo de Sofonias era anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. Então esse era o alvo dele. Versículo-chave de Sofonias, Sofonias 1, versículo 14. Vamos ler? Sofonias 1,14 diz assim: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Então, a palavra-chave do livro de Sofonias é dia do Senhor. Dia do Senhor. Que era esse o alvo, anunciar o dia da ira do Senhor. Esboço do livro, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o esboço desse livro. O livro de Sofonias, ele é composto, irmãos, de 3 capítulos, ok? Sofonias 1:1 é a identidade do profeta, nós já falamos, remonta a 4 gerações, né? Que pode significar, não se tem certeza disso, mas pode significar que Ezequias, mencionado aí, seja o rei Ezequias, né? Sofonias, do capítulo 1 do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 3, ele fala sobre o juízo contra Judá. Então seria o cativeiro babilônico. O profeta Sofonias anuncia o cativeiro babilônico e o juízo contra o reino do sul, contra Judá. Sofonias, do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 2, versículo 15, fala do juízo contra 4 nações gentias. E ele continua falando sobre, o assunto é sempre o dia do Senhor. Então ele fala sobre destruição e morte para todas essas nações gentias. Sofonias 3, versículo 1 até o versículo 7, fala do juízo contra Jerusalém, contra Judá, contra a capital de Judá, do Reino do Sul, contra Jerusalém. Novamente, destruição e morte. Esse é o juízo do Senhor contra Jerusalém. Sofonias, capítulo 3, versículo 8, já fala sobre o juízo, novamente fala sobre o juízo contra as nações. Aí ele já fala sobre disciplina e castigo, sobre a disciplina do Senhor e o castigo do Senhor. Já Sofonias, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20, vai falar sobre a bênção
e descanso. Então o dia do Senhor será a consumação também final das promessas do Senhor. Então ele vai falar também sobre bênção e descanso para aqueles que amam e servem ao Senhor. Amém, irmãos? Então, Sofonias em uma sentença. O profeta anuncia o juízo terrível e o juízo inevitável também sobre o povo de Deus e as nações, irmãos, mas consola todos eles pregando promessas de restauração. Se você tem acompanhado as nossas aulas sobre os profetas, sobre os livros proféticos, você já deve estar sabendo, já deve estar bem sapiente disso, né? Você já deve estar sabendo, afinado com isso, que todos os livros são proféticos, ele tem algo em comum. Eles falam sobre juízo, castigo, disciplina, mas sempre no final há uma promessa de restauração, há uma esperança. O profeta sempre prega uma esperança. Isso é o nosso Deus, nos dando esperança. Sempre no final, sempre é juízo e esperança, juízo e esperança, todo o tempo, em todos os livros proféticos. Esse é o caminhar dos livros proféticos que nós temos, né? Que o Senhor nos deu. Vamos lá, a mensagem de Sofonias. Sofonias é considerado por alguns estudiosos um resumo da profecia bíblica. Será que podemos concordar com isso? Então vamos prestar atenção. Há profecias para o povo de Deus e para os gentios no livro de Sofonias. Olha só, há profecias para o povo de Deus, para o povo hebreu e também para os gentios no livro de Sofonias. Vamos ver? Sofonias 3:9. Abre aí a sua Bíblia, Sofonias 3:9. Diz assim: então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então você vê aí, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles, né? Todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Maravilha, né? Vamos lá, a menção do juízo do Senhor, do dia do Senhor no livro de Sofonias. Inclusive esse é o tema do livro, né? O dia do Senhor. Sofonias 1:14, vamos lá? O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Então, há também menção sobre o dia do Senhor. Há uma chamada ao arrependimento no livro de Sofonias. Vamos ler a chamada do Senhor ao arrependimento nesse livro? Sofonias 2:3 diz assim: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Olha aí a chamada ao arrependimento no livro de Sofonias. Há também promessas de restauração e bênçãos futuras. A menção do remanescente, o pequeno número de fiéis que seria preservado pelo Senhor. Oh, glória! Que esteja no meio deles, eu e você estamos no meio desses fiéis que serão preservados, amém? Diga amém aí na sua casa, oh glória! Sofonias 3:13 diz assim: ele estenderá a mão contra o norte e destruirá, estou lendo 2:13, é 3:13, irmãos, vamos lá, 3:13. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão,
e nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Oh glória, eu até escrevi aqui na minha Bíblia, esperança. O Senhor fala de juízo, julgamento terrível, de destruição, mas aí Ele vem e dá esperança. Esperança. Esperança de descanso, de alimento, de segurança. A segurança, a esperança do Senhor, amém? A esperança do Senhor para todos aqueles que no dia do Senhor estarão com Ele. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Sim, de forma condensada, Sofonias mostra o modo de agir de Deus em relação a Israel e às outras nações. Agora nós vamos falar sobre humildade e disciplina, irmãos. Uma das qualidades que atrai o Senhor para perto do ser humano é a humildade. E essa humildade implica em aceitar a disciplina. Olha aí, a humildade implica em aceitar a disciplina. Vamos ver isso aqui em Sofonias? Sofonias 3:12. Diz assim: mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Olha só, o Senhor estava falando sobre um juízo terrível. Vamos parar para pensar que na época do rei Josias, até Judá estava em paz. Josias, o rei Josias foi o rei que implementou mais reformas no reino de Judá do que todos os outros reis anteriores a eles depois que o reino foi dividido. Então ele destruiu os altares de Baal, ele destruiu os altares, ele retirou de dentro do templo do Senhor todas aquelas imagens terríveis. Ele colocou o povo para adorar ao Senhor. Ele começou a colocar os sacerdotes para ensinar a lei, porque já não era mais lido a Bíblia, o livro da lei para o povo. Então estava tudo bem naquela época. Mas o Senhor sabia que toda aquela força que o rei Josias, aquele esforço do rei Josias e de alguns que o estavam apoiando em implementar essas reformas, e o povo estava seguindo essas reformas, a maioria do povo, aquelas reformas estavam causando algo que não era ainda profundo, irmãos, mas algo superficial, porque logo depois da morte do rei Josias, logo após a morte do rei Josias, tudo aquilo foi lançado por terra. Então todas as reformas duraram enquanto ele estava reinando. O que significa que aquilo não entrou dentro do coração da maioria do povo. Toda aquela adoração era superficial. E assim como nós vemos hoje, e é claro, a história conta, e nós sabemos pela história que isso era superficial, o Senhor sabia naquele momento, porque o Senhor, Ele é onisciente. Então Ele sabia que aquela adoração não era real e não era profunda no coração daquele povo, ou para que nós não sejamos aqui injustos, na maioria do povo, porque havia o remanescente fiel, sempre houve do Senhor no meio do povo. Então o Senhor já estava falando através de Sofonias que Ele iria aplicar uma disciplina, e uma disciplina que iria ser algo terrível, e que Ele iria destruir aquela terra, que na verdade foi a disciplina aplicada com os babilônicos entrando na terra, destruindo Jerusalém e levando o povo para o cativeiro, como escravos para o cativeiro babilônico, né? E que Ele iria aplicar essa disciplina. E aí o Senhor fala assim, na verdade através de Sofonias, que deixaria no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor.
que o povo deveria aceitar a disciplina do Senhor. Jeremias, o profeta Jeremias, quando nós estudamos Jeremias, vocês também viram Jeremias pregando isso praticamente na mesma época que Sofonias. Ele falava para o rei Joaquim, que era um rei mau, que foi um rei que reinou depois óbvio, do rei Josias, né? Aceitem a disciplina, aceitem o castigo. Talvez você que esteja me ouvindo aí não queira aceitar a disciplina do Senhor para a sua vida, mas o Senhor só disciplina quem Ele ama. Se Ele está te disciplinando é porque Ele ainda te ama. Então aceita a disciplina do Senhor e siga em frente de cabeça baixa. A disciplina dói. Eu não estou falando que ela não dói, que ela é algo que você se sinta bem com ela, fique feliz de receber disciplina, né? Não, é claro, a disciplina dói, mas você tem que trazer em sua mente, seu coração, que o Senhor está te disciplinando para o teu bem, assim como Ele estava disciplinando Judá para o bem deles, ok? Continuando. Então, ele falou para aceitar a disciplina do Senhor. Continuando aqui. Igualmente, o orgulho e a negligência afastam o favor do Senhor. Então, se você se rebelar contra a disciplina, ficar orgulhoso, dizer, não, eu não aceito, eu não recebo, eu não quero, isso afasta Deus de você. O Senhor está perto dos humildes, mas o Senhor, Ele está longe dos orgulhosos. Ok? Vamos ler? Sofonias 3:5 diz assim: no meio dela, ele está falando de Jerusalém, da capital de Judá. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada novo dia Ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Olha aí, o Senhor mandava correção, mandava o castigo, avisava, falava através dos seus profetas, e mesmo assim, habitava no meio do povo, e mesmo assim, eles não aceitavam a correção do Senhor. O Senhor, na verdade, aqui no livro de Sofonias, está colocando tudo aquilo que estava no coração, está revelando o coração do povo, o coração dos homens. Não é isso que ele faz? Revela o coração dos homens, a intenção do coração. Então ele está revelando o coração dos homens aqui. Vamos continuar aqui. Reflita a respeito, irmãos, do Senhor, que é santo e que está continuamente pronto a mostrar a sua vontade de maneira clara. Como é que você tem respondido a repreensão, a disciplina do Senhor? Como que você tem respondido a isso? Reflita aí na sua casa. Vamos lá. Disciplina e restauração.
Essa é uma dupla bem conhecida dos profetas, irmãos. Disciplina e restauração. Lembra que eu falei? Disciplina e restauração. Sofonias descreve a restauração e os efeitos da disciplina, tanto para os gentios como para os judeus. Na aula de Abacuque eu até falei sobre isso. Começa arrumando a casa. Começa na sua casa e depois eu vou ali para os gentios, para as nações ao redor. Né? Vou disciplinar o meu povo, também vou disciplinar as nações. Em Sofonias 3:9, o profeta descreve a purificação promovida pelo Senhor por ocasião da rendição dos povos à vontade dele. E aí ele fala de todos os povos. Como é que ele vai purificar todos os povos que se rendem à vontade dele? 3:9. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Olha, que restauração! O Senhor, Ele mesmo vai purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor. Não foi isso que aconteceu por ocasião de Jesus? Jesus morreu numa cruz, derramou o seu sangue para purificar os lábios de todos os povos. E hoje nós ouvimos Jesus é o meu Senhor em várias línguas, que dirá em todas as línguas do mundo, dessa terra. Jesus é o meu Senhor, Jesus me salvou, em tantas línguas diferentes, porque Ele purificou os lábios dos povos, Ele mesmo, com o seu sangue. Então, irmãos, essa purificação foi promovida por Jesus e é mostrada, na verdade, escrita, profetizada aqui do livro de Sofonias. Amém? Isso é maravilhoso. Eu dou glórias ao meu Senhor. Glória a Deus, porque eu não sou judia, eu não nasci no povo de Deus, sou brasileira, nascida aqui no Brasil, e o Senhor purificou os meus lábios e me levou a proclamar a sua glória. E hoje eu sou moradia dele, moradia do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. E Sofonias já sabia disso. O Senhor já havia falado isso através do profeta Sofonias e de todos os outros profetas aqui do Antigo Testamento. Amém? Vamos lá, doutrinas. O livro de Sofonias e sua ênfase no dia do Senhor recuperam, irmãos, conceitos expostos por outros profetas acerca desse evento. Outros profetas falam, e nós aqui já estudamos, quem está seguindo, estudando direitinho aqui conosco os livros proféticos, sabe que eu, o professor George, falamos dos outros livros proféticos e enfatizamos nos outros também, falando sobre o dia do Senhor, né? E ele, Sofonias, fala e na verdade traz novamente à tona esse tema no seu livro. Vamos ver? Diz assim, a gente já leu, nós já lemos, leremos novamente lá no capítulo 1, versículo 14, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Isaías também fala sobre isso, em Isaías 2, de 6 a 22. Depois você olha aí em sua Bíblia, anota e procure Isaías 2, de 6 a 22, sobre o dia do Senhor. Aqui mesmo em Amós, capítulo 8, versículos 3 a 13, ele fala: naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados.
silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha como trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Olha aí, Amós novamente falando sobre o dia do Senhor, levantando esse tema que está aí praticamente em todos os profetas, em todos os livros proféticos, o tema o dia do Senhor, que é, na verdade, o tema, aqui é o tema de todo o livro, né, de Sofonias. Apesar da ira devastadora, Deus apresenta a possibilidade, irmãos, de arrependimento antes que seja tarde demais. Apesar de toda a ira devastadora, o Senhor, ele apresenta essa chance de arrependimento. Sofonias 2, do versículo 2 ao... Vamos ler só, eu ia ler o 1 e o 2, mas vamos ler o 1 e o 2, irmãos. Reúna-se, ajuntem-se, nação sem pudor. Olha como é que o Senhor chama a nação de Judá. Antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance, olha tudo, olha como o Senhor avisa, antes, versículo 3, busquem o Senhor, todos vocês os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então, apesar de toda essa ira devastadora, Deus, ele apresenta a possibilidade de arrependimento. Então, eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, você que às vezes está abraçado aí com o seu pecado, se amarrou a ele e se abraçou a ele para não querer soltar, eu quero te dizer, antes que venha o dia da ira do Senhor, arrependa-se. Arrependa-se em nome de Jesus. Há salvação, há misericórdia em Deus, Ele é Deus misericordioso. Há perdão em Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se antes que venha o dia da ira do Senhor. Antes que venha esse dia, irmãos. Então ele leva o povo. O arrependimento apresentado em Sofonias parte de um autoexame. Olha para vocês. Olha como vocês são uma nação sem pudor. Lembra que o Senhor já começa? Nação sem pudor. Versículo 2. Reúna-se, ajuntem-se. Nação sem pudor. Se examina. Olha quem você é. Parte de um autoexame. Então a gente precisa se olhar, parar de olhar. Sabe o espelho retrovisor que você só olha para o outro? Não, o Senhor não mandou você olhar para o retrovisor, o Senhor mandou você se olhar no espelho. Olhar para você mesmo. E aí o Senhor mesmo, que Ele pode, Ele é o justo juiz, chama essa nação de nação sem pudor. Se eu e você nos olharmos no espelho, o que será que veremos? E partindo desse autoexame, ele leva, o profeta Sofonias tenta levar o povo de volta ao Senhor. De volta, chama ele de volta. Vem!
Se você que serve ao Senhor está frio, se desviando, aceitando aí, comendo da mesa desse mundo, das iguarias desse mundo que o mundo tem te oferecido, se examina, volta para o Senhor. Se você não conhece Jesus, esse é o momento de você se arrepender, se olhar e se arrepender dos seus pecados e confessar ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Ele é justo e Ele busca o seu povo. Ele busca o seu povo por meio de justiça e mansidão. O único caminho para você se livrar da ira do Senhor é Jesus. É se arrepender e clamar por Jesus Cristo. É o arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Esse é o único, é a única forma que você tem. Só há um caminho para você se livrar da ira do Senhor. É se arrepender dos seus pecados, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Porque é Ele que vai te lavar os teus lábios, lavar a tua mente, lavar o teu coração. É Ele. É o único caminho que você tem para se livrar da ira de Deus. Assim, o arrependimento, segundo Sofonias, é uma mudança total e consciente de rumo. Abandona-se a iniquidade e busca-se o Senhor e a sua justiça. Você vai abandonar toda iniquidade e vai buscar ao Senhor e a sua justiça. Infelizmente, a profecia de Sofonia traz à tona uma realidade muito triste, viu meus irmãos? Por mais que lhe seja oferecido o caminho do arrependimento, as nações, inclusive Israel, o povo de Deus, as nações, não são só as nações gentias, inclusive Israel, apresentam pecados que os impedem de voltar ao Senhor. Vamos ver que pecados são esses que estão impedindo essas nações, inclusive Israel, de voltar ao Senhor. Questões de soberba, coração soberbo. Sofonias 2:8. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o território. Agora vamos para o versículo 10. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. Eram soberbos os moabitas e os amonitas. Nações primas, se você parar para pensar, que Moabe e Amon eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então, nações primas, mas que lutaram durante a história contra Israel. Fizeram guerras contra Israel. Lutaram todo o tempo contra eles e não se arrependeram e eram soberbos. Orgulho. Olha aí. O pecado que impedia essas nações de se arrependerem. Orgulho. Sofonias 2, versículo 15. Diz assim, agora são os assírios aqui. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma, eu e mais ninguém. Olha o que ela dizia para si mesma. Eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram? Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Todo o orgulho da Síria se acabou, irmãos. A Síria foi destruída e sobrou só montes. Nunca mais foi, Nínive, a capital da Síria, né? Nunca mais foi reconstruída. Tão orgulhosos que eram os assírios
Nínive, a sua capital tão orgulhosa, só em meados de 1800 é que os destroços de Nínive, da antiga Nínive, foram encontrados por arqueólogos. Durante todo esse tempo era um monturo e realmente virou pasto, local para animais pastarem. Viu? Local de animais selvagens. Rebeldia. Rebeldia é outro pecado que impedia essas nações de se arrependerem. Olha, vamos lá. Soberba, orgulho e rebeldia. Vou falar agora sobre rebeldia, mas vai aí se olhando no espelho e veja o que está te impedindo de se arrepender. Rebeldia, Sofonias 3:2. Não ouve a ninguém, não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. E essa rebeldia aqui, ele está falando de Jerusalém, do seu povo. Do seu povo. Isso impede as nações de verem os seus pecados e de se arrependerem. Por outro lado, irmãos, há um remanescente fiel no meio de todos os povos. Aquele que se arrepende. A mensagem do dia do Senhor, anunciada por Sofonias, significa reconciliação com Deus por meio de purificação. Há um remanescente que se arrepende e que aceita a correção. Eu espero que seja você, que você se arrependa aí dos seus pecados e que aceita a correção do Senhor. E a esse remanescente o Senhor tem uma promessa, a esse que se arrepende, que não deixa nem a soberba, nem o orgulho, nem a rebeldia o impedirem de se chegar ao Senhor, impedirem de se arrependerem, de confessarem a Jesus. A esse remanescente ele diz assim, 3:9, de 9 a 11. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Olha aí. Porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. O Senhor vai retirar da cidade todos os que se regozijam no orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Diga glória a Deus. Olha aí, o Senhor vai purificar os lábios. Você que era rebelde, o Senhor, que não deixa essa sua rebeldia te impedir de se arrepender, e se arrepende da sua rebeldia. O Senhor diz que você não será envergonhado nesse dia. O Senhor, você que é orgulhoso, que se arrepende, o Senhor vai te aceitar e vai retirar todos os orgulhosos. Então, fique esperto aí, porque o Senhor vai retirar todos os orgulhosos do meio dele. E os altivos nunca entrarão no santo monte do Senhor. Então você que é soberbo, que se acha aí tão altivo, o Senhor manda te dizer aí, se arrepende. Porque os altivos nunca mais essas pessoas serão altivas no meu santo monte. Os altivos não terão vez juntos do Senhor. Tá vendo? Então se arrependa. Se arrependa da soberba, se arrependa do orgulho, se arrependa da rebelião. Seja humilde e manso. São esses que o Senhor chama. E se você não é e você confessa, eu sou orgulhoso, eu sou rebelde, eu sou soberbo, Senhor, me perdoa, me ajuda, eu quero te dizer a esperança para você. Ele te ajuda, Ele te lava, Ele te chama
e Ele te separa, Ele te purifica os teus lábios, viu? Nessa hora que você confessa, Ele purifica os teus lábios, para que você possa entrar na presença dEle, purificado. Vamos lá? Vamos lá? Sofonias e o Novo Testamento. Onde Sofonias está no Novo Testamento? O dia de Cristo. Paulo, quando ele identifica o dia do Senhor como o dia de Cristo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. A ênfase no dia do Senhor de Sofonias chega ao Novo Testamento com uma compreensão, é claro, maior desse dia, né, irmãos? Paulo deixa claro que o dia do Senhor será executado por Jesus Cristo, de forma que a referência a tal dia em suas cartas passa a ser o dia de Cristo. Vamos ver? Abram aí em Filipenses 1:6. Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o dia do Senhor. Como eles agora adquiriram uma compreensão maior com a vinda do nosso Senhor à Terra, temos uma compreensão maior do dia de Cristo. Paulo já se refere assim. Então a expectativa do Novo Testamento acerca desse dia não abandona, irmãos, o caráter condenatório e o julgamento predito por Sofonias. Porém, a certeza da salvação em Cristo, a certeza da salvação em Cristo dá à igreja uma perspectiva privilegiada de quem já pode celebrar a expiação dos pecados. Sofonias, na época de Sofonias estava profetizando mais ou menos 600 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus. Agora, Paulo está escrevendo já com uma perspectiva diferente. Sofonias não viu o Messias, não viu o sangue derramado na cruz, não sabia exatamente como seria a expiação completa dos pecados. E já Paulo já tinha visto, isso já havia acontecido na época do apóstolo Paulo. Então aí, ele, com a expiação dos pecados sobre todos os povos, todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Essa era a pregação, né? Ele já chama que o dia do Senhor é o dia de Cristo Jesus, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei que voltará. Ele voltará como Rei de Israel. Ok, irmãos? Então destaca-se a presença do Senhor entre o povo, purificando e salvando. Que presença é essa? Jesus. Jesus entre o povo. Sofonias destaca essa presença de Jesus entre o povo, purificando, lembra? E salvando todos aqueles que confessarem o seu nome. Ok? Essa é a menção do Messias no livro de Sofonias. Então, purificando e salvando. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco, realizando esse aspecto da profecia de Sofonias. Jesus já está realizando esse aspecto da profecia de Sofonias. Além disso, a obra de Cristo na cruz também realiza os feitos do Senhor enquanto o Rei de Israel, isto é, a vitória completa sobre os inimigos, inclusive a morte, cancelando toda a dívida de pecado. Olha que coisa maravilhosa.
conforme Sofonias havia dito. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Sofonias 3,15. Sabe como que o Senhor fez isso? Na cruz do Calvário. Olha aí, ele afastou, ele cancelou na cruz. Paulo fala assim, né? Ele cancelou na cruz o nosso escrito de dívida. E aí Sofonias já havia predito isso. Conclusão. Sofonias fala tanto a Israel como aos outros povos a respeito do julgamento do dia do Senhor. A todos os povos de todas as épocas, o chamado de Deus, irmãos, é o mesmo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Que Jesus te abençoe. Eu encerro aqui. E que Ele fale ao teu coração. Em nome de Jesus. Um beijo, meus irmãos.